Bom, para você ligado em nossa programação de jornalismo, nós estamos aqui na redação, recebendo 2 visitas especiais em nossas emissoras. O Christian D'Ambrosio, ele que é psicólogo, e também a Natália Werner, que trabalha com medicina de família e faz pós-graduação em psiquiatria. E é sobre esse assunto, sobre psicologia, sobre Setembro Amarelo, é que a gente vai conversar hoje. Christian, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes da rádio. Quero agradecer à rádio, então, a oportunidade, agradecer a participação da colega, a doutora Natália, agradecer também aos ouvintes, à Secretaria de Saúde, por a gente estar aqui hoje falando esse tema muito importante, né, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção, o mês dedicado, né, à prevenção do suicídio e aos cuidados com a saúde mental. Doutora, obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, obrigada Luan, obrigada aos ouvintes, obrigada à Secretaria de Saúde pela oportunidade, obrigada ao município por estar ouvindo a gente sempre falar sobre prevenção, sobre saúde e hoje falando então de um tema muito importante e muito prevalente, cada vez mais prevalente no nosso município, no nosso país, que é a saúde mental. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que fala sobre prevenção ao suicídio, mas também sobre todo o cuidado com a saúde mental em geral. Bom, então iniciamos a falar sobre de onde surgiu o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é muito interessante porque, em primeiro lugar, né, por que do setembro? O dia 10 de setembro sempre foi uma data internacional, né, da prevenção ao suicídio. Sempre foi uma data internacional sobre esse tema. E o amarelo é devido a um jovem norte-americano, o Mike M., que cometeu o suicídio, né, tirou a própria vida aos 17 anos em 1994. E aí os familiares, num movimento assim de conscientizar as pessoas, né, de falar sobre o sofrimento emocional, sobre suicídio, distribuíam nas ruas fitas amarelas, né, que era uma cor preferida dele. Então amarravam essas fitas nos carros, né, andavam com os carros por aí com essas fitas, distribuíam cartões nessa cor. Então ficou Setembro Amarelo, né, como mês dedicado à prevenção do suicídio. Mas foi só em 2015 para cá que o Conselho de Psiquiatria, né, adotou então o setembro como o Setembro Amarelo, como um mês dedicado a isso. No Brasil, a gente já tem vários trabalhos, enfim, de várias entidades, de vários segmentos sobre o Setembro Amarelo. Mas a gente sempre costuma dizer de que o ano inteiro a gente precisa conscientizar sobre isso. Só que continua ainda sendo um tabu conversar sobre suicídio, conversar sobre questões mentais. Sim, Lua, veja só. Hoje em dia a gente tem uns dados que mostram que mais ou menos 40 pessoas por dia tiram a própria vida. Então veja que é um número muito grande, né? De pessoas que tiram a própria vida, pensam sobre isso, então, e a tentativa é um número muito maior. Então quer dizer que não falar sobre isso não está adiantando, né? Então é necessário que a gente comece a falar sobre saúde mental, sobre suicídio, sobre depressão, ansiedade, todos os outros transtornos mentais urgentemente, porque é uma coisa muito prevalente. Hoje, inclusive, nós estávamos dando uma palestra na Escola Rui Piegas e falando que só nos jovens é a segunda maior causa de morte hoje em dia, o suicídio. E o suicídio, ele não vem, ele é o final, né? Mas antes, é a pontinha do iceberg, a gente diz, mas antes disso tem muitos processos, tem muitas escadas até chegar nisso. Então começa na alteração dos sentimentos, na questão de ansiedade, de depressão e outros transtornos mentais, como eu comentei. Então por isso que é muito importante falar sobre isso, porque afeta muito a população. Às vezes a gente não imagina o quanto, quando a gente traz esses dados, que a gente se apavora, que a gente se assusta, e por isso a importância de falar para ontem sobre isso. Eu dei uma palestra um tempo atrás, onde eu conversei também sobre um assunto, enfim, sobre a minha profissão, trabalho, só que eu não pude deixar de tocar num assunto que foi na minha adolescência, na minha escola. Hoje, será que a gente não precisa também, além de palestras aos alunos, de como se cuidarem mentalmente, aos professores, pelo fato de que a maior parte do tempo do dia a gente fica com os professores. Então, os primeiros a perceberem sinais diferentes em nós são os professores.
Hoje, o que a gente consegue conversar com eles para tentar amenizar esses sintomas com os seus alunos? Você sabe que hoje a incidência, né, a prevalência da depressão e da ansiedade, que são os transtornos, né, dos quais o suicídio surge como consequência, a prevalência é muito grande nos jovens, o que assusta um pouco, né? Então, os jovens hoje, em contexto escolar, em contexto familiar, eles têm uma probabilidade maior de entrar na ansiedade ou na depressão. E daí fica a pergunta, por quê? Olha só que interessante. A gente tem algumas causas primárias, assim. Por exemplo, uso excessivo de celular e de rede social, né? Hoje em dia, qualquer jovem aí já tem um acesso ao celular, então esse consumo excessivo da rede social, esse estímulo precoce, né, já causa uma ansiedade, a comparação. O cyberbullying, não sei se você já viu esse termo, né? Que é o bullying virtual, a participação dessas comunidades que trazem algum prejuízo emocional do jovem. E aí, se tratando do contexto escolar, tu sabe que hoje, 2025, nós, nos postos de saúde, a gente vem recebendo muitos encaminhamentos das escolas, justamente de jovens, tá? Com ansiedade, e alguns até com um comportamento mais deprimido. Então, assim, esse contato, né, dos professores, primeiro, entre eles, né, com a direção, de formar uma rede de apoio dentro da escola é essencial para se pensar estratégias com esses alunos, né, no modo de se comunicar com esses alunos, no modo de ouvir, acolher esses alunos, que, como vocês já citaram, não é fácil falar sobre suicídio. É difícil, né, ainda mais para um jovem chegar e falar, olha, eu não estou bem, eu estou passando por isso. Às vezes é constrangedor, né, falar dos sentimentos. Então eu vejo que, de uma forma básica, os profs, eles precisam trazer esse acolhimento, né, essa capacidade de escuta e os professores avaliando sinais de risco, como a automutilação, né, marcas nos braços, notando um comportamento mais deprimido, notando relações às vezes difíceis entre alguns colegas. É interessante que esse professor converse com esse aluno, né? Passe então para psicopedagoga e também encaminhe, né, para uma UBS, para uma unidade, para um posto de saúde, para a gente realizar então uma avaliação e um acompanhamento psicológico. Como está o diálogo dos adolescentes com os pais? Vocês conversando com eles mesmo, ou até mesmo com os próprios pais, marcando uma conversa entre eles, enfim. Como está esse diálogo em casa? Será que hoje esse meio digital também não está atrapalhando um pouco a relação dos pais com os filhos, ou dos próprios pais levando muito trabalho para casa? Muito. A gente já vem de uma cultura nossa aqui, né, naturalmente mais fechada, aonde falar dos sentimentos é difícil ou é um tabu e a gente deixa de lado. A verdade é que a comunicação entre pais e filhos no sentido emocional, ela tá bem precária. A gente não tem, muitas vezes, esse movimento tanto dos pais quanto dos jovens, né, de procurar um auxílio. A gente vem instigando muito, né, orientando aos pais de conversarem com seus filhos. E isso começa tendo momentos de qualidade com esses filhos, né? E trazendo para eles essa importância de conversar sobre o que eles sentem. Porque já é difícil pela cultura, né, de casa. A gente vem muitas vezes de criação com uma dificuldade em falar sobre o que a gente sente, né? A gente fala sobre tudo menos sobre o que a gente sente, como a gente está, né? E às vezes a gente tem, né, principalmente nos jovens, se tem um medo, assim, né, de ser julgado também, um medo de ser criticado, ou um medo de incomodar, né? Vou falar isso para minha mãe, ela já tem muitos problemas. Vou falar isso para o meu pai, ele já tem problemas no trabalho dele. Mas é importante falar, porque a família é a primeira rede de apoio, né? E caso não haja possibilidades de uma rede de apoio em casa, então que o jovem, né, procure a direção, a escola, procure o atendimento psicológico num posto de saúde, tá? Mas, de fato, a gente vem incentivando muito essa aproximação dos pais para, na verdade, como um alerta para os pais perceberem os comportamentos, né, dos filhos. Então, hoje, por exemplo, um filho que se isola muito, fica muito tempo no quarto, no uso do celular, da rede social, um filho que de repente não quer mais sair, não quer mais fazer nada, não quer estudar, né? Está demonstrando uma tristeza, está
demonstrando uma carência muito grande, tá com comportamentos estranhos, é um sinal de alerta, né? Ah, mas antigamente não existia isso. Existia, talvez numa taxa um pouco menor, só que o mundo era diferente. A tecnologia era diferente, não existe tudo o que existe hoje. A relação com os pais, filhos, enfim, era diferente também, né? Sim, e outra coisa que também avançou bastante, Lu, é a questão da própria ciência, né? Hoje em dia a gente sabe o que acontece dentro do cérebro das pessoas que não estão se sentindo bem. Até era isso que eu ia perguntar com relação... O corpo responde a todos esses problemas mentais, dores, enfim. Muitas vezes as dores que a gente sente, ela pode vir de um problema mental... Eu gostaria que você comentasse também sobre esse lado. Então, vamos pensar que, primeiro, basicamente, nós funcionamos com moléculas, com neurotransmissores. A gente fala sobre substâncias químicas. Então, para o nosso corpo funcionar, desde um movimento que a gente faça, falar, enxergar, ouvir, conviver com o mundo, o coração bater, o pulmão respirar, isso é tudo química. Isso é tudo função de neurotransmissores para tudo isso funcionar, tá? E quais que são os neurotransmissores mais comuns? Noradrenalina, dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores lá no cérebro que fazem a gente se sentir com sintomas de felicidade, satisfação, prazer. Esses neurotransmissores, então, eles precisam estar no nosso corpo para funcionar, né? Para a gente ter esses sentimentos. Quando muitas vezes a gente tem uma baixa desses neurotransmissores, que aí pode estar relacionada com não fazer atividade física, não se alimentar bem, traumas, né, situações, dificuldade no trabalho, dificuldade na vida, isolamento social, bullying, luto, né, violências. Isso faz uma baixa desses neurotransmissores lá no nosso cérebro. E aí a gente não vai sentir esses sintomas de felicidade, esses sentimentos de felicidade, de satisfação, de prazer. Automaticamente a gente começa a se sentir triste e começa a se sentir mal, né? Então é uma química. Então a base de tudo é química dos neurotransmissores. Além disso, então o nosso corpo ele começa a responder, porque ele é muito inteligente, nosso corpo é muito inteligente. Ele começa a responder, primeiro com sintomas físicos, até depois com sintomas assim que a gente consegue perceber psicológicos, que a gente consegue nomear. Primeiro começa com dores, com o coração acelerando, com cansaço, com fraqueza, com indisposição. Muitas vezes a gente não consegue identificar. E a gente chama isso de fatores psicossomáticos. Então o corpo está respondendo, porque está tudo interligado, não é uma coisa diferente. A nossa mente e o nosso corpo, todos somos um só. E quando o corpo inteiro dói, quando tudo dói, a dor não é só do corpo, né? É de todo esse sistema ligado. Então sim, pode ter fatores associados, porque está tudo relacionado. Então assim como uma doença como diabetes, pressão alta, uma dor no dente, um dedo quebrado, é a mesma coisa. Só que às vezes a gente não enxerga porque minimamente os neurotransmissores a gente não consegue enxergar o olho nu, né, como a gente diz. Às vezes a gente não enxerga, mas ele acontece sistematicamente igual, né? Então o corpo sofre igual. Muitas vezes muito mais do que em outras doenças que afetam só uma parte do corpo específica. Perfeito. Estamos chegando na reta final da entrevista, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre o trabalho de vocês aqui no nosso município e que estão realizando fortemente agora no setembro. Uhum. Então a gente tem feito palestras, né, nas escolas justamente com o público jovem, e a gente está muito preocupado com o público jovem, né? Então temos trabalhado com esse público e a gente tem também trabalhado muito dentro das unidades básicas de saúde, né, em acompanhamento psicológico regular. Inclusive a gente aproveita esse ambiente aqui da rádio, né, para os nossos ouvintes o seguinte: busque ajuda, fale sobre os sentimentos, né? Então, se vocês estão sentindo assim ansiedade, estão achando que estão com depressão, e muitas vezes a gente fala, né? Eu acho que eu tô com depressão. É importante um diagnóstico, né? Uma avaliação psicológica e médica para chegar no diagnóstico de depressão. É muito importante, né, diante de uma situação difícil da vida, como a doutora falou, um luto, uma dificuldade financeira, problemas em casa, problemas no relacionamento, não lidar com tudo isso sozinho, procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional. Então, buscar um posto de saúde,
um atendimento psicológico, fazer um acompanhamento, fazer uma terapia. Muitas vezes o fato de você conversar, de você desabafar, de você falar sobre o que tu sente já é uma liberação, né? Já é um processo de conseguir enxergar melhor o que está acontecendo, o que está sentindo, já traz um alívio e já há um caminho de melhora, né? Então a gente faz esse convite à comunidade, né, de buscar ajuda. E se os ouvintes conhecem alguém, estão percebendo que alguém está estranho, com um comportamento estranho, está triste, está quieto, está se isolando, e isso não é só jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, né? Que comunique, que converse, porque assim, ó, eu já passei por depressão, então, na minha adolescência. E quando a gente está em depressão, muitas vezes a gente não tem a força ou a coragem de fazer o movimento. Porque a depressão, ela traz, né, sintomas como, por exemplo, a fadiga, o cansaço, o desânimo, a falta de motivação e a falta de prazer por pequenas coisas. Então, às vezes, a gente nem sente vontade de procurar essa ajuda. Então, às vezes, uma pessoa que está passando por uma dificuldade assim, a melhor coisa que tem para ela é sentir que ela tem apoio, é sentir que ela é amada, é sentir que ela tem com quem contar. Então, às vezes, você tem um amigo que está mal, vai lá e conversa com esse amigo. Às vezes, o seu filho está estranho, converse, se coloque à disposição. Então, a gente tem falado muito à comunidade, né, para não varrer isso para debaixo do tapete, mas falar, conversar, buscar ajuda. Falar sobre isso é essencial, né? Isso aí, então, finalizando e complementando, hoje em dia temos no município, então, as estratégias de saúde da família, então, trabalhando, então, com medicina de família, com esse cuidado, né, integral ao ser humano, ao paciente, além das doenças. A gente está focado em fazer isso, em prevenção e apoio e acolhimento, não só tratamento de doenças específicas. Então, isso é muito importante, queria ressaltar isso para a comunidade. Também quero dizer que em qualquer sintoma e sinal de sentimentos assim, tem que procurar atendimento, vai passar com a enfermeira, com o médico, com o psicólogo da unidade. Em pensamentos suicidas, pensamentos de tirar a própria vida, sentimento de vontade de morrer, procurar atendimento também. Em qualquer momento de tentativa suicida, procurar ou chamar o SAMU pelo número 192 ou procurar a emergência do hospital. E também deixar disponível para a comunidade saber que existe um Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188, que vai ser atendido por profissionais treinados para tratar essas questões de saúde mental, assim como nós, que vão estar disponíveis para vocês. E lembrar que a gente está disponível, né, para ajuda nas unidades, nas redes sociais, para quem tiver dúvida, e que ninguém está sozinho nisso, tá bem? Muito bem, conversamos então com o psicólogo Christian D'Ambros e também com a doutora Natália Werner, ela que trabalha com medicina de família e faz pós-graduação em psiquiatria, falando de um tema tão importante, num mês tão importante, na verdade o ano todo, a gente precisaria conversar sobre isso.